Bom dia, eu me chamo professor Eduardo Rodrigues e hoje o nome da nossa atividade é o meu vale da aprendizagem. Pessoal, antes de iniciarmos essa atividade, do meu vale da aprendizagem, antes de eu começar a explicá-la, eu gostaria que numa folha, pode ser na folha de caderno ou a folha A4, aquela folhazinha em branco, vocês desenhassem essa montanha aqui do jeito que está aqui, certo? Vocês desenhassem aqui essa montanhazinha, não é difícil, você pode fazer só essas curvinhas, aí desenha esses balãozinhos, já vou explicar, certo, o que é. É aqui uma plaquinha aprendizagem por aqui e aqui no final aonde você chegou, certo? Pessoal, por que o nome da atividade é Vale da Aprendizagem? Porque tudo aquilo que a gente decide aprender, certo? Tudo aquilo que a gente se propõe a aprender, alguma coisa, seja ela qual for, a gente passa por um processo. Esse processo, nessa fase, no decorrer do processo, existem as dificuldades, os empecilhos, o desânimo, de você querer desistir, certo? E aqui, pelo meu relato, vou exemplificar um relato pessoal, para vocês perceberem que eu não desisti. Aí nessa atividade vocês vão fazer a mesma coisa, através desse desenho vocês vão relatar alguma coisa que vocês aprenderam, mas que antes de aprender tiveram toda uma fase, todo um processo, até chegar a essa aprendizagem. Por exemplo, quando você decidiu andar de bicicleta, você simplesmente não montou na bicicleta e saiu andando. Você teve um processo, você caiu, você se machucou e quis desistir, Aí você vai contar, quando bem aqui eu decidi andar de bicicleta, no segundo balãozinho eu arranjei uma bicicleta emprestada, terceiro balãozinho, isso é só um exemplo, certo, pessoal? Eu caí várias vezes, mas o importante é que eu não desisti, fui continuando todos os dias, eu pegava na bicicleta para tentar andar e acabei conseguindo. Pronto, esse é um exemplo da bicicleta. Você pode usar outra maneira, outro exemplo, tipo na matemática. Eu não sabia continha de dividir de dois números, professor, toda noite, todo dia ou quase todo dia eu pegava as continhas de dois números, ia treinando até que um dia eu cheguei a aprender. Então aqui eu dei dois exemplos, mas você vai ficar livre para escolher aquilo que você decidiu aprender, certo? Que você aprendeu e que nessa fase você superou obstáculos, certo? Você superou o desânimo e conseguiu aprender, seja qual for o aprendizado. Eu dei dois exemplos, eu vou relatar aqui particularmente um relato pessoal. E é assim, eu poderia relatar como foi que eu aprendi a andar de moto, como foi que eu aprendi a andar de bicicleta, como foi que eu aprendi a tocar violão, Eu não nasci sabendo tocar violão, eu tive um processo, uma fase para que aprendesse a tocar violão. Eu poderia relatar como foi que eu aprendi a tocar gaita. Eu poderia relatar também como foi que eu aprendi a gostar de matemática, Eu poderia relatar várias coisas, Mas eu decidi relatar um caso que aconteceu em minha vida para vocês ficarem sabendo e também para a gente trabalhar dentro aqui da nossa proposta do Vale da Aprendizagem. Pessoal, quando eu cheguei bem aqui, deixa eu só daqui, pronto. Eu cheguei bem aqui, a aprendizagem por aqui, certo? Bem no início. Aqui eu estou fazendo pelo aplicativo, mas vocês vão fazer na folhinha, certo? Esse mesmo desenho que está aqui, a montanhazinha, os balões e essas plaquinhas, aprendizagem por aqui, e no final eu cheguei. Aconteceu um fato, em minha vida. Eu era estudante, tinha acabado de terminar os estudos no ensino médio e iniciei um curso de mecânica no Centec, certo? Que era o antigo Centec, hoje é IFCE.
E o que foi que aconteceu em minha vida? Minha mãe, eu tinha 23 anos e minha mãe faleceu, né? Ela faleceu de câncer. Aqui, bem aqui, minha mãe faleceu, certo? Eu posso colocar, eu posso indicar, bem aqui, minha mãe faleceu. Deixa eu ver aqui, pronto. O que foi que aconteceu? Claro, fiquei muito triste, arrasado e quis desistir do curso de mecânica, certo? Bem aqui, eu quis desistir, certo? Quando veio o desânimo, né? Eu não queria mais estudar, certo? Mas aí eu fui percebendo com o tempo que se eu deixasse de estudar, as coisas iam piorar cada vez mais, certo? Consegui terminar o curso de mecânico, certo? Com muito esforço, né? Com muita luta, né? Sem minha mãe, tive que trabalhar, né? E eu trabalhava em uma fábrica em que eu trabalhava 3 turnos, certo? E isso me impedia de cursar a faculdade na UVA, né? Que eu fiz o vestibular para física na época, passei e isso me impedia, era um dos motivos que me impedia, ou seja, era um obstáculo. Ou eu trabalhava ou eu cursava a faculdade, né? Depois eu saí desse emprego, mas eu não durava em curso nenhum. Eu fiz física na UV bem aqui. Eu fui desistindo, ó. Eu percebo que está só caindo, ó. Só caindo. Desisti do curso de física, desisti do curso de ciências sociais. Depois eu fiz o vestibular de novo da UV e passei em ciências sociais, desisti no 4º período de ciências sociais. Então vocês observam aqui que eu era só desistindo das coisas. Mas por que, professor, você desistia tanto das coisas? Porque depois da morte de minha mãe, desanimou, né? Minha vida ficou no chão, realmente, né? E quando eu cheguei bem aqui no fundo, né? No fundo mesmo do poço, literalmente, com desanimado de tentar estudar, eu estou falando aqui uma coisa específica com relação aos estudos, né? Que aconteceu em minha vida. Eu, né, conheci uma pessoa, né? Que é a minha esposa, e ela me motivou a acordar mais para a vida, a tentar voltar aos estudos, e Deus colocou uma pessoa na minha vida que me indicou uma escola, para trabalhar em uma escola, né, como agente administrativo em uma escola. E eu vendo os trabalhos dos professores na escola, eu decidi voltar para a faculdade, sendo que eu não queria mais voltar para as ciências sociais, eu queria voltar, mas fazendo o curso de pedagogia. Então fiz o vestibular de novo, passei, né, em pedagogia e consegui aqui dar o passo para a caminhada para me superar. E assim foi. Quando cheguei bem, aí consegui me formar, consegui terminar a faculdade de pedagogia, e assim que eu terminei a faculdade, no mesmo ano, né, bem no finalzinho, eu passei no concurso que hoje eu exerço como professor do município de Sobral. Então eu cheguei aonde eu queria chegar, num objetivo, né? Eu tenho vários objetivos na minha vida, mas um deles eu consegui com muita força de vontade, com muita persistência. Aconteceram várias coisas em minha vida que um vídeo aqui para relatar para vocês não ia caber, né? Mas é só para exemplificar a nossa atividade. Então, esse foi um exemplo que eu demonstrei para vocês da minha vida, certo? Agora, se eu poderia também exemplificar, para ficar melhor para vocês entenderem, o instrumento, por exemplo, o violão que eu toco. Eu ganhei meu violão, eu tinha 15 anos. Quis desistir porque o violão me causava muitas dores nos dedos, né? Nos meus dedos, ficava muito inchado e eu não queria mais tocar violão. Sendo que aí os meus amigos, tinham uns amigos que tocavam também violão, guitarra, e eles ficavam sempre falando: Eduardo, volta a tocar violão pra gente montar uma banda, volta a tocar violão. E aí quando eu cheguei no fundo, querendo desistir de tudo, de aprender a tocar violão, eu me matriculei na Casa de Cultura, que antigamente tinha curso de violão lá. Enfim, aí a Casa de Cultura
a Casa da Cultura, a escola de música, né, que hoje é a escola de música. Aí eu me motivei, fui gostando, até hoje eu toco o meu violãozinho, certo? Outro exemplo que eu também vou exemplificar bem rápido, como foi que eu comecei a gostar de matemática? Eu não gostava de matemática. Quando eu comecei a estudar, lógico, mas aí detestava matemática, mas aí eu tive professores, né, no ensino fundamental, ali no sexto ano, a partir do sexto ano, sétimo, que começaram a me motivar, que começaram a me ensinar e a gostar de matemática. E aí eu fui gostando, e até hoje eu me identifico muito com a matemática. Então, cada um de vocês pode exemplificar qualquer coisa que vocês aprenderam, certo? Que vocês chegaram aonde queria, seja andar de bicicleta, seja jogar bola, aprender a jogar bola, seja a aprender a um jogo, né? Um jogo, pode ser qualquer jogo que você tinha dificuldade em aprender e depois aprendeu. Aí conte como foi que você chegou até o seu objetivo, até aprender esse jogo. Então é importante que vocês também possam desenhar o meu vale da aprendizagem, né? O meu vale da aprendizagem, desenho essa montanha. Nos balãozinhos vocês coloquem, escrevam, né? Vai escrevendo pouca coisa, uma frasezinha, como foi que você iniciou o processo de aprendizagem daquilo que você queria aprender. Aí você inicia aqui, vai falando dos obstáculos, da vontade de querer desistir, depois vai relatando como foi que você se animou para chegar até o seu objetivo, ok? Espero que tenham gostado da proposta de atividade e conto com a participação de vocês e envie as fotos, né, do desenho do meu vale da aprendizagem, contando aqui dentro dos balãozinhos, ó, dentro desses balões vocês vão desenhar, ó, vocês vão desenhar e dentro desses balões vocês vão contar, não precisa ser muito grande, conta só um pouquinho dentro dos balãozinhos, como foi que você conseguiu chegar até o seu objetivo, ok? Até a próxima aula, abraço a todos.